As relações entre sindicatos, patrões e empregados foram colocadas em xeque sob justificativa de que a legislação estava desatualizada e precisava se adequar ao mercado atual. Assim, a reforma trabalhista foi aprovada pelo Congresso e sancionada em julho desse ano. A nova legislação altera mais de 100 dispositivos da CLT e já entra em vigor no mês de novembro. Para entender essas mudanças e como elas interagem com a tradição histórica da Justiça do Trabalho no Brasil, estamos recebendo o magistrado Platão Neto. Ele é juiz titular do trabalho, mestre e doutor em Direito e também é professor de Direito Processual do Trabalho na Universidade Federal de Goiás. Obrigada, professor, por participar conosco aqui do Na Forma da Lei. É um prazer recebê-lo. Prazer para mim também, agradeço pela oportunidade e aproveito para cumprimentar todos os telespectadores da TV Assembleia. Vamos começar falando de antes da reforma, né? Muito antes dela. O que é a CLT e como ela beneficiou os trabalhadores no momento da sua instituição? Então, a CLT ela surge em 1943, né? Numa época em que o Brasil estava começando realmente a se industrializar e numa era em que a população do Brasil era essencialmente rural. Essa lei ela vem consolidar todas as normas a respeito do direito do trabalho na época e vem dar uma certa proteção a esses trabalhadores que prestavam serviço na área urbana. Então a gente tinha uma população eminentemente rural e uma lei feita para os trabalhadores da área urbana. E com o passar do tempo ela acaba se tornando um pouco anacrônica, obsoleta, né? Houve algumas alterações no decorrer do tempo, se passaram mais de 70 anos, mas essa situação mudou, né? Hoje o Brasil é diferente daquela época. Então essa lei precisava mesmo ser reformada, o conjunto das normas trabalhistas? Pontualmente sim, em algumas partes a CLT acabou se distanciando da realidade. E a reforma trabalhista ela veio alterar alguns pontos importantes, não só da parte das relações de trabalho, mas também da parte processual do trabalho. E nesse ponto, particularmente, houve mudanças importantes que vão acompanhar aí a legislação europeia, a legislação de outros países. Então, eu considero que tenha sido uma boa evolução. Ela é necessária por isso. Talvez a mudança tenha sido muito grande e cause um impacto muito relevante nas relações de trabalho. Talvez tenha havido alguns excessos, mas, modo geral, era necessária essa alteração. Professor, outros países também estão repensando as suas legislações trabalhistas, como o senhor bem falou. De que maneira, com que viés isso tem sido tratado fora do Brasil? Então, tanto a Itália quanto a Espanha já promoveram algumas alterações nas suas legislações trabalhistas. E agora a França também tem uma proposta de mudança. Isso acontece por causa dos cenários aí de crises econômicas em várias partes do mundo e a necessidade de flexibilizar de certa forma para permitir maiores investimentos, a retomada do crescimento do emprego, do crescimento econômico também. Então, recentemente, tanto a Itália quanto a Espanha fizeram mudanças nessa legislação trabalhista e o Brasil acabou se inspirando também nessas alterações. Então, a mudança feita pela Espanha, sobretudo, serviu de inspiração para essa alteração na nossa legislação. E o que se observou depois é que houve uma retomada do emprego, um aumento de investimentos, mas ao mesmo tempo, nesses países que promoveram essas reformas, houve também uma certa precarização das relações de trabalho e uma queda do rendimento, né, do salário. Então, o que se observa no mundo é isso, essa necessidade pontual, e a gente verifica que um excesso de proteção acaba causando desproteção, porque diminuem os investimentos e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, acaba trazendo alguns prejuízos para os trabalhadores de modo geral. Então, a gente tem que ver com muito cuidado essas mudanças para não causar precarização das relações de trabalho. É que a legislação anterior, ela tratava o trabalhador não em pé de igualdade em relação ao patrão, né? O que se chama de hipossuficiência. Isso. Na nova legislação, essas relações ficam mais igualitárias? Não, continua havendo a necessidade de proteção, né? O direito do trabalho sempre vai primar
pela proteção do trabalhador, ele sempre verifica essa desigualdade nas relações de trabalho. Então, o trabalhador ele é sempre a parte mais fraca da relação, isso não muda. O que muda com a nova legislação é a consideração de alguns trabalhadores como, diríamos assim, menos hipossuficientes. Então, a legislação ela traz uma exceção para aqueles trabalhadores que têm nível superior e ganham igual ou 2 vezes, ou mais de 2 vezes o teto da Previdência Social, o que hoje dá 11 mil, isso. Então, aquele trabalhador que tem nível superior e que ganha acima de 11 mil reais, ele pode negociar com o patrão diretamente algumas questões que poderiam ser tratadas pelo seu sindicato. Então, ele ganha mais força por sua circunstância para lidar com o patrão. E isso acaba, de outro lado, diminuindo essa proteção. Quer dizer, ele é considerado como uma parte não tão fraca assim, né? Então, ele pode negociar questões de jornada, intervalo, tudo aquilo que está no novo 611A da CLT, que é aquele que fala do negociado sobre o legislado, né, a prevalência dele. Então, ele poderia negociar diretamente com o patrão, sendo considerado assim, não tão fraco quanto os demais trabalhadores. Enquanto para os outros, tudo permanece como está. A legislação verifica essa desigualdade, né, e busca continuar dessa proteção, embora tenha havido uma desregulamentação e uma flexibilização de modo geral. Os sindicatos saem enfraquecidos com essa reforma? Então, de um lado sim, de outro não, porque eles perdem a contribuição compulsória. O chamado imposto sindical, ele acaba com a reforma e se torna facultativo. Por outro lado, os sindicatos eles passam a poder negociar acima da lei. Então, há a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, é curioso. A reforma, de um lado, tira a fonte de receita dos sindicatos, de outro, dá poder para os sindicatos negociarem acima da lei. Então, a gente vai verificar como é que vai ser essa situação a partir da entrada em vigor da lei, que se dá no dia 11 de novembro de 2017. Então, com a entrada em vigor, vamos ver se os sindicatos vão se adaptar a essa nova realidade. E eu acho importante dar essa sacudida, porque o sistema sindical nosso, ele é um pouco emperrado, justamente por causa da unicidade sindical, pela contribuição compulsória, né? Então agora os sindicatos vão ter que correr atrás dos seus representados para conseguirem a contribuição espontânea e vão ter que se mexer efetivamente para conseguir ter o seu espaço e realmente representar devidamente os trabalhadores e também quanto aos sindicatos patronais e os empregadores. Professor, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com Na Forma da Lei. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes.
Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o programa Na Forma da Lei, hoje falando sobre reforma trabalhista. Nosso entrevistado é o juiz e professor Platão Neto e agora a gente vai falar mais pontualmente sobre o que muda com a reforma. Professor, a reforma traz algumas atualizações de formas de trabalho que sequer existiam na época da instituição da CLT. É o caso do teletrabalho ou home office. O que acontece agora é que essa nova CLT, diríamos assim, ela vem regulamentar de forma mais detalhada o chamado teletrabalho, que é aquele que se dá fora das dependências do empregador. Então, se a pessoa trabalha em casa, se a pessoa trabalha em outro local determinado pelo empregador, essa pessoa é considerada como um trabalhador que presta serviços remotamente. E o que acontece? Nesse teletrabalho, há algumas preocupações, como, por exemplo, o controle da jornada de trabalho. Pela regra da CLT, não haveria, a princípio, o pagamento de horas extras pela dificuldade de controle. Se for possível controlar, a lei não diz isso, mas a Justiça do Trabalho já entende assim, é possível o pagamento de horas extras. Outra questão do teletrabalho é a preocupação com a saúde e a segurança do trabalhador. O que vai acontecer se, por exemplo, houver um acidente, em casa e a pessoa está trabalhando nessa condição, ou em algum outro lugar que a pessoa esteja trabalhando e tem algum problema de saúde, alguma doença, algum acidente, de quem seria essa responsabilidade? São questões que ainda estão em aberto. A lei buscou regulamentar alguns pontos, mas certamente muitas coisas vão surgir aí com a entrada em vigor da lei. Sobretudo essa questão da jornada e da saúde e segurança do trabalhador em teletrabalho. Para o trabalhador que está em situação normal, digamos assim, ele vai à empresa todos os dias, as jornadas de trabalho também foram alteradas? Então, são várias mudanças em relação à jornada de trabalho. Eu poderia pontuar 3 mudanças mais impactantes. A primeira delas, em relação à jornada 12/36, aqueles que trabalham 12 horas e descansam 36 horas, o que já é aplicado aí aos vigilantes, pessoal de portaria e outras profissões também. A lei é mais permissiva quanto a essa jornada, então ela abre maiores possibilidades à utilização dessa jornada 12/36. A segunda questão é em relação ao tempo à disposição. A lei nova ela se torna mais restritiva ao tempo, em relação ao tempo que é considerado à disposição do empregador. Então, se o empregado permanece dentro da empresa para práticas religiosas, descanso, lazer, alimentação, tudo isso não é considerado tempo à disposição do empregador se for por escolha própria. Então, por exemplo, se ele estiver aguardando na empresa por causa de uma tempestade lá fora ou algo assim, a lei fala expressamente que isso não é tempo à disposição do empregador. Tem algumas questões, por exemplo, a pessoa está lá fazendo um curso de capacitação, aí se for por determinação do empregador, aí sim, por escolha própria não. E, por fim, em relação às horas in itinere, que é aquele tempo de deslocamento que o empregado vai em condução fornecida pelo empregador para o local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. Nesses casos, a lei hoje considera isso como um tempo que deve ser considerado na jornada de trabalho. A reforma trabalhista tira isso. Se ele vai em condução própria, se ele vai em condução fornecida pelo empregador, ou seja, se ele vai de ônibus, de moto, ele não vai ter esse tempo considerado na sua jornada de trabalho por força da mudança feita na CLT, agora no seu artigo 58, parágrafo 2º. Então, esse artigo passa a dizer que não é considerado como tempo à disposição esse tempo de deslocamento. Como o tempo de deslocamento era considerado tempo de trabalho, se houvesse nesse trajeto algum acidente, isso era também considerado acidente de trabalho. Agora não mais.
Sim, olha só, aí tem a questão da responsabilidade objetiva, né? Se ele está numa condução fornecida pelo empregador, pode sim haver responsabilidade do empregador, não pelo trabalho em si, mas pelo transporte. Então, é possível em tese. É claro que isso vai se enfraquecendo com o tempo, mas pela responsabilidade objetiva, é possível ainda haver alguma responsabilidade do empregador nesse ponto. Acidente de trabalho, houve mudanças significativas. Então, nós temos, de modo geral, a questão do acidente de trabalho tratada pela Lei 8.213 de 91, que é mais relativa à responsabilidade da Previdência em si. No que se refere à responsabilidade do empregador, passa a haver uma limitação no dano moral que pode ser deferido, né, concedido ao empregado, em razão de uma limitação que houve nesses casos. Então, havendo um acidente do trabalho, havendo uma doença ocupacional, havendo um assédio moral, por exemplo, agora a lei diz que há uma limitação para o deferimento do dano moral. Eu, particularmente, entendo esse ponto como inconstitucional. A dor de uma pessoa, as limitações físicas que podem advir decorrentes de um acidente de trabalho não podem ter essa restrição, a meu ver. Então, embora o legislador tenha dito isso, eu entendo que esse ponto especificamente ele é inconstitucional. E ainda mais porque ele diz que a indenização ela está atrelada ao salário do trabalhador, o que pode gerar uma discriminação. Por exemplo, se um gerente, ele numa reunião, ele ofende vários trabalhadores, cada um ganha um salário, a dor que ele vai sentir é diferente do outro porque ele ganha mais, eu não vejo sentido nisso. É verdade. Também a insalubridade. Então, o que alterou foi a questão do trabalho da gestante, né? A lei altera o artigo 394-A e passa a dizer que a empregada gestante ela deve ser afastada quando ela trabalhar em ambiente insalubre considerado de grau máximo e se for em ambiente insalubre de grau médio e mínimo, ela pode ser afastada se apresentar um atestado médico de um médico de confiança da mulher. Então, se ela apresentar o atestado, o médico disser que ela não pode trabalhar naquelas circunstâncias, ela deve ser afastada. Se não houver nenhum ambiente salubre na empresa, em condição, isso vai ser considerado como gravidez de risco. Tá? A lei equipara essa situação à gravidez de risco e a mulher passa a receber salário maternidade. Em relação às férias, há agora uma subdivisão diferente. Sim, a lei mudou o artigo 134 da CLT. Passa a dizer que, havendo concordância do empregado, pode haver o parcelamento das férias em até 3 períodos, sendo que pelo menos um deles deve ter 14 dias e o outro 5 dias. Então ele pode parcelar suas férias de várias formas. 14 dias, por exemplo, 8 e 8 dias, né, o que daria 30 dias, se for o caso. E aí, nessa circunstância, então, esse empregado ele vai poder fracionar as suas férias ao longo do tempo. Frisando, tem que haver concordância do empregado. Se não houver, continua as regras mínimas aí, ou podendo vender 10 dias e tirar os 20, ou tendo que usufruir os 30 dias integralmente. O número possível de horas extras, ele passa a ser maior? Então, em relação a isso, a lei continua dizendo que o máximo de horas extras por dia é de 2 horas, tá? Com exceção da jornada 12 por 36. E também os sindicatos eles podem negociar a jornada de trabalho desde que observados os limites constitucionais. Isso está lá no novo artigo 611-A da CLT e que passa a dizer que os sindicatos eles podem negociar com prevalência sobre a lei em relação à jornada, desde que observados os limites constitucionais, mas se mantém o máximo de 2 horas por dia e o máximo de 44, e aí respeitada a jornada de 44, que for acima é considerado hora extra, mas se mantém o máximo de 2 horas por dia, salvo na jornada 12 por 36, que é considerada mais benéfica por causa desse maior descanso. Ok, a gente vai para mais um breve intervalo e daqui a pouco o Na Forma da Lei está de volta.
Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. O programa Na Forma da Lei está de volta agora para o nosso último bloco. Professor, está entre os pontos mais questionados dessa reforma a prevalência do negociado sobre o legislado. E aí talvez essa polêmica seja em torno do fato de que quase nunca o trabalhador tem reais condições de negociar com o patrão, sobretudo num cenário de desemprego, né? Milhões de desempregados no Brasil. Como a Justiça do Trabalho está avaliando esse aspecto da reforma? Então, a negociação coletiva em si, ela é boa para o país, para as relações de trabalho e tal. Inclusive, a Organização Internacional do Trabalho, ela busca fomentar a negociação coletiva. Para que serve a negociação? Para dar mais do que a lei que serve para todos dá. Então, nós teríamos aí nas relações sindicais uma busca de maior favorecimento, de maiores condições, de maiores benefícios aos trabalhadores. Então nós temos que ver duas situações. O trabalhador, quando ele está negociando diretamente com o empregador, ele é considerado a parte mais fraca. Mas quando ele está representado pelo seu sindicato, ele ganha um pé de igualdade em relação ao sindicato patronal. Então, assim, a princípio, a negociação coletiva, ela é boa, deve ser bem vista e não há nenhum problema quanto a isso. A questão é quando a negociação coletiva retira direitos, quando ela traz, ela abre mão de alguns benefícios, buscando ali uma vantagem recíproca. Então, evidentemente, numa negociação, o sindicato profissional não pode só perder e abrir mão. Ele tem que perder e ganhar ao mesmo tempo para que seja uma efetiva negociação. Então, a nossa preocupação em relação à prevalência do negociado sobre o legislado é o que pode o sindicato abrir mão em detrimento da sua categoria em prol de outras vantagens. Então, o que deve ser preservado aí são as normas de segurança e saúde do trabalhador, né, são questões relativas à jornada e, curiosamente, o legislador, ele disse num determinado dispositivo, lá no 611B, parágrafo único, que regras sobre duração do trabalho e o repouso não são normas de saúde e segurança. Essa afirmação é extremamente preocupante e eu considero esse texto inconstitucional porque uma jornada exaustiva, ela certamente afeta a saúde do trabalhador e pode até proporcionar condições em que possa haver acidente de trabalho. Então, assim, extremamente preocupante esse texto legal que veio com a reforma. A meu ver, isso é inconstitucional. Então, eu considero que os sindicatos eles têm algumas limitações. Nada impede de a Justiça anular
cláusulas de convenções coletivas que sejam lesivas. Então pode haver ali um conluio, né, entre o sindicato profissional e patronal, pode haver alguma lesão à categoria pelos mais diversos motivos, né, e se isso acontecer, a Justiça do Trabalho está pronta a dar respostas, não só anulando cláusulas de convenções coletivas que forem lesivas, mas também, nas ações individuais, declarar a ineficácia de cláusulas que forem abusivas. Então, não é qualquer questão que o sindicato vai negociar que vai ser considerado válido necessariamente. O que não se pode haver é desfigurar a natureza das coisas. Por exemplo, a lei diz que o sindicato não pode negociar o valor nominal do 13º salário. Bom, aí surge aquela dúvida, não pode negociar o valor do 13º, mas pode negociar a forma de pagamento? Pode-se parcelar o 13º em 12 vezes, por exemplo? Eu particularmente entendo que não, porque isso tira a natureza do 13º salário, que é um salário extra, né? É uma gratificação que ela nasceu como uma gratificação de Natal. Então, se houver abuso de direito, se houver alguma situação que desfigure a natureza daquela parcela ou daquela situação, um outro exemplo pode ser dado, o sindicato pode dizer o que é função de confiança. Vamos supor que ele diga que uma função que não tem nada a ver com a função de confiança, né? Seja, se isso acontecer, a Justiça do Trabalho ela pode anular aquela cláusula e pode, nas ações individuais também, deixar de aplicar essas situações. Então, sendo acionada, a Justiça do Trabalho vai ser instada a falar. Agora, o legislador, ele fez ele colocou um dispositivo que é também preocupante, que ele diz que, na análise dessas normas, a Justiça do Trabalho ela deve se ater à autonomia da vontade e às questões meramente formais, ou seja, não é para entrar no conteúdo da norma. E não é bem assim, porque não existe direito absoluto, nenhum princípio absoluto. Então, se ficar claro que aquela cláusula ela é lesiva, a Justiça do Trabalho, ao meu ver, pode sim verificar o conteúdo daquela norma e declarar nula se for o caso. Já há questionamentos formais de representantes da Justiça do Trabalho sobre, por exemplo, a constitucionalidade desse texto, de partes desse texto, ou mesmo mudanças no processo do direito do trabalho? Sim, os doutrinadores já estão discutindo, os juízes já estão tratando desses temas. Mesmo estou escrevendo textos sobre a reforma, devo lançar um livro em breve sobre a reforma trabalhista. A Associação Nacional vai fazer um grande evento sobre esse tema e nós estamos preocupados com algumas questões. Recentemente, o Procurador-Geral da República entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, atacando algumas questões pontuais de acesso à justiça. Então, ele fala dos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho, que isso vai ser alterado, a questão dos benefícios da justiça gratuita. São alterações importantes que vão impactar bastante no processo do trabalho. É importante dizer para o nosso espectador o que muda em relação a isso, os honorários dos advogados. Então, o que vai mudar? Hoje, se a pessoa perde a ação na Justiça do Trabalho, né, se o trabalhador perde, ele não paga os honorários da outra parte. Com a reforma trabalhista, que vai entrar em vigor em novembro, ele passa a pagar os honorários da outra parte, mesmo se ele for beneficiário da justiça gratuita. Tá? E esse ponto foi atacado pelo Procurador-Geral da República, pelo então Procurador Rodrigo Janot, e está ainda em análise pelo Supremo Tribunal Federal. Essa questão é a seguinte, hoje, né, o trabalhador, se ele perder a ação e for beneficiário da justiça gratuita, ele não paga custas e não paga os honorários da outra parte. Com a entrada em vigor da lei, ele passa a pagar os honorários, os chamados honorários sucumbenciais. Isso causa uma grande preocupação. Isso pode inibir algumas ações com esse receio desse tipo de condenação. Ainda tem uma outra questão, a partir de quando isso vai entrar em vigor? Né? A partir de quando isso vai valer? Porque a lei entra em vigor no dia 11 de novembro. Só que algumas ações já foram ajuizadas antes e vão ser decididas depois. Né? E há essa questão aí se isso já vai valer para quem entrou com essas ações antes. Mas não há dúvida, as ações ajuizadas após a entrada em vigor terão esse impacto. Aquele que perder vai pagar o honorário da outra parte. Isso vale para ambas as partes.
Hoje, apenas aqueles que são beneficiários da justiça gratuita e representados pelo seu sindicato recebem honorários de sucumbência, por ele vencer e a outra parte perder. Sucumbência, né, é a perda desse direito. Então, nesse caso, tanto o empregador quanto o empregado, qualquer um deles que perder a ação vai pagar os honorários da outra parte. Isso é uma mudança altamente significativa no processo do trabalho, né, porque nós temos que verificar essas questões e mesmo aquele que for beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar. E aí ele teria descontado do seu crédito o valor desses honorários sucumbenciais. E agora também os honorários periciais, que são devidos aos peritos que trabalharem na justiça. Também é possível, se o trabalhador tiver créditos a receber, haver o desconto dos honorários desses profissionais que trabalham fazendo perícias de insalubridade, periculosidade ou perícias médicas. Hoje, esses honorários são pagos pela União. Tá? O tribunal faz uma requisição e a União paga. A partir da entrada em vigor da lei, eles vão ser descontados, é possível o desconto do crédito do trabalhador para pagar esses honorários. Ou seja, essas alterações acabam sendo, de certa forma, em prejuízo do trabalhador que reclama na justiça. Mas, por outro lado, visa coibir alguns abusos e ter uma litigância também responsável, né? Porque muitas ações são movidas de forma, se a gente pode dizer assim, lamentavelmente, de forma irresponsável, e vai haver, né, isso vai ser coibido. Agora, aquela coisa, né, Fran, às vezes os bons pagam pelos maus, né? E aí tem essa situação que vai haver um engessamento, aí, algum constrangimento nas ações, mas eu espero sinceramente que com o passar do tempo tudo volte a um equilíbrio e as coisas passem a funcionar realmente bem. E eu acho que é importante ressaltar, professor, que a justiça não se resume à lei, né, mas ao entendimento que os magistrados dão dela no momento da interpretação para conceder as sanções. Há algum tipo de organização dos magistrados para um entendimento, seja pontualmente ou de forma geral, diferente dessas diretrizes negativas que o texto legal pode pressupor? Então, sim, a gente tem tido bastante discussões, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional, tem promovido alguns debates a respeito disso, e é possível que o Tribunal Superior do Trabalho traga alguma orientação para pacificar essa questão. Então, um exemplo, em relação ao novo Código de Processo Civil, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma instrução normativa, a 39, que veio dizer o que deve ser aplicado e o que não deve ser aplicado ao processo do trabalho. E pode ser que o Tribunal Superior do Trabalho já dê uma orientação de interpretação aos juízes, dizendo aí o que considera inconstitucional ou não, de forma a facilitar a interpretação e aplicação da lei. Quais devem ser, para a gente finalizar, os impactos sobre a Justiça do Trabalho, no tocante, por exemplo, à quantidade de processos e também aos resultados? Olha, eu acredito que, num primeiro momento, algumas reclamações, o número de reclamações ele possa cair. Por quê? Por causa desse receio dos honorários sucumbenciais, por alguns obstáculos ao acesso à justiça, mas tem um ponto na reforma que pode provocar um aumento das demandas, que é uma novidade, que é a homologação de transação extrajudicial. Atualmente, para a rescisão contratual de empregados com mais de um ano, eles vão aos sindicatos e os sindicatos homologam as suas rescisões. Isso acaba com essa nova lei. O 477, parágrafo 1º, ele é revogado. Por outro lado, se permite que as partes recorram à justiça para tentar obter uma homologação da transação extrajudicial, que significa, se ela está lá, se ela rescinde o contrato, ela pode ali buscar uma homologação de um acordo ali para pacificar aquelas questões que ficaram ali controvertidas decorrentes da rescisão. Com essa permissão, né, de se buscar a justiça do trabalho nesse caso, pode haver um aumento de ações nesse ponto em si, mas eu creio que, de modo geral, as reclamações, pelo menos no primeiro momento, vão cair. Professor, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer, em nome de todos os nossos espectadores, pelas explicações, por tanto conhecimento trazido aqui hoje. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. O programa Na Forma da Lei fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a programação da TV Assembleia pelo canal 61.2, TV aberta, também pelo canal 8 da NET, no site que aparece aí na sua tela, e você pode acompanhar, inclusive, pelo YouTube. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.
TV Assembleia. Informação com credibilidade.